Olá pessoal, olá minha gente, vamos lá, vamos retomar. A aula passada a gente finalizou falando aí um pouco sobre a importância e impactos dos micro-organismos. A gente vai voltar um pouquinho agora falando da classificação biológica desses seres vivos e nós vamos, logicamente, dar um destaque para o que nós estamos vendo, que são os grupos de micro-organismos, tá? Mas só para a gente retomar, a partir do momento em que ocorre a evolução, o surgimento da variedade de seres vivos, e os seres vivos foram adquirindo outras características, adaptando-se aos mais diversos ambientes. Aí, com esse aumento da diversidade, a coisa começou a ser dificultada no que se refere a estudo, E aí houve a necessidade de tentar organizar, agrupar esses seres vivos para facilitar os trabalhos, homogeneizar os trabalhos desenvolvidos pelos biólogos. Porque um estudioso num país, um estudioso no outro, estudando esses seres vivos, lá ele poderia ser tal coisa, no outro já poderia ser outra coisa, Estamos falando aqui. Então houve a necessidade de organizar, homogeneizar para facilitar os trabalhos dos cientistas, de acordo com esses organismos, organizar esses grupos de seres de acordo com o seu conjunto de características. E toda a classificação dentro dessa ciência, dentro dessa área, ela é feita com base em um ou mais critérios. No caso dos seres vivos, o critério utilizado, eles foram alterados, eles foram se alterando ao longo dos tempos, mas hoje nós temos essa organização, Os seres vivos, eles estão organizados dessa forma. Nós temos 3 grupos e 5 reinos, 3 grupos chamados de domínios e os 5 reinos. E todos esses seres, eles têm um ancestral em comum e foram organizados dessa maneira a partir das suas características. Então, nós temos 3 domínios, o domínio eucário, o domínio arqueo e o domínio bactéria. No domínio eucário estão incluídos todos os organismos eucariontes, então ele vai absorver ou ter ou conter os protistas, o reino platário e fungos animais. O domínio arqueo, onde vão estar as árqueas, bactérias, mas a gente nem usa mais árquea, só árquea, porque percebeu-se que há uma aproximação muito grande de características com os eucariontes do que com os procariontes, com as bactérias. E as bactérias, domínio bactérias, onde estão todas as bactérias ou procariontes. Então, essa é a organização atual. Um detalhe importante, para essa divisão em domínio e os reinos foi a organização celular. Então, foram levados em consideração critérios, esses critérios foram mudando ao longo do tempo, mas um critério extremamente importante para a classificação desses seres é a organização celular. Hoje nós temos 2 divisões, os seres procariontes e os seres eucariontes. Voltando aqui, o domínio eucária são eucariontes, o arquea e o domínio bactérias procariontes. Então, qual é o aspecto que a célula desses organismos tem? A célula procariótica, fazendo aqui uma revisão, ela não apresenta núcleo definido por não apresentar membrana nuclear. O material genético não está envolvido por essa membrana, então não tem núcleo organizado. O material genético ele se encontra disperso pelo citoplasma, mais para uma região, e essa região ela já passa a ser um princípio de organização nuclear e ela é denominada de nucleóide. Então ela tem uma organização simples. E o pequeno tamanho influencia na taxa de crescimento. Esses organismos têm uma taxa de crescimento muito alta. É um
organização simples, a facilidade que eles têm de se multiplicar também é muito grande. Por isso, né, que afeta muitas vezes no nosso organismo, porque enquanto você vai atrás de um médico, enquanto você vai procurar ajuda, né, estando com uma doença, às vezes o número desses organismos vai triplicando, quadruplicando no nosso corpo. A célula eucarionte, ela já apresenta núcleo bem definido, animal e vegetal, né? Apresenta o seu material genético guardado, empacotado nessa região chamada de núcleo. E outra coisa, outra característica importante, enquanto que a célula procarionte não tem compartimentos membranosos, né? A célula eucarionte ela já apresenta uma compartimentação no citoplasma. Né? E todas as células, exceto bactérias e árqueas, são eucariontes. Então, bactérias e as árqueas, elas são organismos procariontes. Né? Dentro da estrutura celular, tanto a célula procarionte quanto a eucarionte, elas vão apresentar aspectos básicos. Membranas duas têm citoplasma, uma tem núcleo definido, a outra tem um nucleolo. Né? E aí, nós vamos entrar agora fazendo essa revisão para a gente entender, as bactérias são procariontes. O que é um organismo procarionte que apresenta esse tipo de célula? Qual é o aspecto que a célula apresenta, né? Para entender, quando a gente vai falar de funcionamento desses organismos, é importante dizer assim, enquanto que a bactéria se multiplica numa velocidade muito grande, por quê? Porque ela tem uma constituição simples, né? Ela não apresenta compartimentos membranosos, organelas, né? Organelas membranosas são inexistentes na estrutura do citoplasma dessa célula. Tudo isso, às vezes, pode facilitar a vida desse organismo e a maneira como ela se multiplica. Então, o nosso primeiro grupo, o nosso detalhamento inicial, ele vai acontecer com esse grupo, esse reino, que é o reino das bactérias, né? O domínio bactérico. Então, vamos lá. Bactérias. Tá? Quais são as características que esses organismos detêm? Né? Esses organismos constituem um domínio bactéria, e aonde estão incluídos os organismos procariontes, né, dentro do reino das bactérias. Então, quais são as características que eles apresentam para ter um entendimento melhor sobre a ação deles, o impacto, né, sobre os outros organismos? Uma característica importante, unicelulares. Então, os procariontes lá, no domínio árquea e o domínio bactéria, são organismos procariontes unicelulares. Unicelular. O que é um organismo unicelular? Um organismo unicelular que apresenta na sua constituição uma única célula. E a célula do tipo procarionte. Eles podem ser organismos autótrofos ou heterótrofos. O que é um organismo autótrofo? O que é um organismo heterótrofo? Por exemplo, se essa célula representa um ser, esse ser precisa desenvolver necessidades básicas, né? De se alimentar para obter energia, ou então produzir o que ele necessita para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua reprodução, ou seja, entre outras palavras, para se manter no ambiente. O que é um organismo autótrofo? É aquele organismo que o seu corpo, que a sua célula, apresenta de produzir aquilo que ele necessita. Então, ele é um organismo autossuficiente. E as bactérias podem ser assim.
ou heterotróficos, né? E as bactérias, elas têm essa condição, elas podem ser tanto autossuficientes no que diz respeito à produção das coisas que ela necessita, né? Da energia que ela necessita, ou ela pode retirar isso do meio de alguma maneira. Então, essa condição chamada de heterotrofismo é a condição que o organismo possui de retirar do meio aquilo que ele necessita, do meio ambiente, do meio onde ele vive. Tá? Então, isso é um aspecto importante. As bactérias, elas podem formar colônia, né? Elas podem estar juntas, vivendo de forma independente, né? Sendo independente nesse aspecto, mas formando colônias, tá? Se agrupando ali. São microscópicas, são seres que a gente só consegue enxergar com a ajuda do microscópio, seja ele de luz ou outro, mas nossa visão não tem a capacidade de visualizá-los. Esses organismos, eles são encontrados tanto no solo, quanto no ar, na água e no nosso organismo. Olha que interessante. Então, olha aí dentro daquela escala hierárquica que a gente viu, olha a quantidade de ambientes, né, ecologicamente falando, nos quais eles podem ser encontrados. E isso daqui, né, no nosso organismo, é de extrema relevância para nós. Uma vez que eles estão no nosso organismo, vivendo ali harmonicamente, eles também podem vir de fora, podem adentrar, né, em alguma oportunidade e nos trazer algum tipo de prejuízo. Tá bom, minha gente? Então, aqui nós temos o que é básico dentro desse grupo. Essas são as características básicas, né, desses seres e que é extremamente importante para eu deter lá na frente ou entender outras características de funcionamento desse grupo que a gente chama de bactérias. Tá bom, pessoal? Próxima aula a gente continua vendo um outro grupo.